Saudamos a você que está acompanhando o estudo do livro de Hebreus. Essa é a aula 14, 14ª, e o texto é Hebreus, capítulo 10, versículos de 1 a 18. Nós vimos na aula anterior, na aula 13, sobre a importância, a superioridade do sangue de Jesus Cristo no plano de salvação. Superioridade desse sangue, porque ele purifica a consciência, purifica totalmente o ser humano do pecado e das consequências do pecado, a culpa. Então vimos no capítulo 9, de 11 a 28, sobre a importância do sangue de Jesus. Hoje, nesse texto, nesse estudo de hoje, nós vamos ver a importância do sacrifício único e final de Cristo, de Jesus, para a remissão de nossos pecados, sacrifício do seu corpo, sua oferta do seu corpo, da sua pessoa em remissão aos pecados. Nós entendemos pela Bíblia e pelo que Deus se revela para nós, que Deus é um Espírito, é eterno, poderoso, puro, santo, perfeito e sábio. A Bíblia, porém, não revela como que Deus, com todas essas suas qualificações, permitiu a entrada do pecado. O pecado que é a rebelião do homem contra Deus e seu afastamento de Deus. Não revela a Bíblia por que isso. Isso está na vontade de Deus, na permissividade de Deus, na sua decisão, na sua pessoa. Mas também nós vemos pela Bíblia que o plano de salvação que Deus instituiu para o homem, para que o homem reatasse, o homem pudesse estar na sua presença novamente, é muito surpreendente, é inimaginável para o homem. Porque Deus vem ao mundo, faz-se homem como nós, experimenta a cruz e o Calvário por aqueles que decidiu salvar. Não por todos, mas por aqueles que ele chamou. Este plano tem várias etapas. Nós vemos que desde o Éden, desde a ocasião do pecado, quando o pecado entrou no mundo, Deus já fala para a mulher que da sua semente, da semente da mulher, viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, ou seja, esmagar, derrotar definitivamente o inimigo, Satanás. Deus também, no mesmo momento, cobriu Adão e Eva, que estavam nus, já pré-anunciando ali o derramamento de sangue. Um animal teve que morrer, derramar seu sangue, para que Adão e Eva fossem cobertos. Também Deus separou um povo para si, a partir de Abraão, um povo para que fosse obediente, um povo que o adorasse. E neste povo instituiu os sacerdotes levíticos para lembrar ao povo sempre sobre o seu pecado por meio dos sacrifícios. Então, os sacrifícios efetuados pelos sacerdotes levitas lembravam o povo dos pecados, e esse pecado que tinha como resultado a morte e o afastamento de Deus. Posteriormente, por meio de muitos profetas, Deus ensinou ao seu povo, que tudo isso, aqueles rituais de sacrifício, de ofertas, de derramamento de sangue de animais, era um prenúncio, era um anúncio antecipado, era um ensino de um sacrifício verdadeiro que viria posteriormente. Este é o verdadeiro evangelho, a mensagem central da igreja. Toda essa salvação, toda a salvação nessas etapas que a Bíblia nos ensina, é o verdadeiro evangelho que a igreja deve proclamar para que o nome de Deus seja adorado. O autor de Hebreus, então, está mostrando para nós, isso é claro, que o cristianismo, na verdade, é um desenvolvimento do judaísmo. O judaísmo foi um anúncio, foi o prenúncio, um preâmbulo do que realmente iria acontecer. Então, hoje, o cristianismo, com a vinda de Cristo, com a sua morte, com o seu sacrifício, com o entendimento da obra vicária de Cristo, então hoje o cristianismo é um sucedâneo, digamos assim, do judaísmo. Então, na lição de hoje, nós vemos que a superioridade de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo sobre aqueles sacrifícios,
ela decorre por 4 motivos. O primeiro deles, nós vamos ver nos versículos de 1 a 4, que o Antigo Testamento, aqueles sacrifícios eram como que uma primeira etapa para o povo aprender, para o povo entender o sacrifício real que viria posteriormente. A lei de Moisés era provisória, nós vemos isso nesse próprio texto que nós lemos, né? E era uma sombra dos bens vindouros que seriam a vinda de Jesus Cristo na primeira vez, quando ele encarnou-se, quando ele foi morto, quando ele foi sacrificado, e a vinda de Jesus Cristo a segunda vez, quando ele vem reunir o seu povo. Então, todos aqueles sacrifícios apontavam para essa vinda de Jesus Cristo, a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo, e o derramamento do seu sangue em favor dos pecados. E também esses primeiros versículos vão dizer que o sangue dos animais, o sangue de animais, não pode tirar o pecado. Não tem o poder de remover o pecado. Nós vimos isso também na lição anterior, no capítulo 9. Então, aqueles sacrifícios existentes e instituídos por Deus, não é obra de criação humana, eles eram didáticos, simbólicos. Mostravam sempre aos homens que eram pecadores. Mas na nova aliança vinda sob o sacerdócio de Jesus Cristo, com o sangue de Cristo, Deus diz: de seus pecados jamais me lembrarei. Então Deus promete que os pecados serão perdoados, e isso Deus não vai estar sempre nos acusando dos pecados, porque Deus não vai se lembrar dos pecados por causa do sangue e do sacrifício de Jesus Cristo. O segundo motivo, o sacrifício de Jesus Cristo é importante e é superior porque ele já foi previsto no Antigo Testamento. No próprio Antigo Testamento, ainda na vigência daquele sistema sacrificial instituído por Moisés, por Deus através de Moisés, nós vamos ver que já estava no próprio Antigo Testamento apontando um novo sacrifício, a nova aliança. E isso nós vamos ver nos versículos de 5 a 10 desse texto, do capítulo 10, que remete esse texto, esses versículos de 5 a 10 remetem para o capítulo 40, versículos 6 a 8 dos Salmos, Salmos 40, 6 a 8. Então a própria Bíblia, o próprio Deus usando Davi, inspirando Davi, já vai nos mostrar que o antigo sacrifício seria substituído. Esse salmo de Davi, nesses versículos 6 a 8, se refere a Jesus antes de entrar no mundo, se refere já na eternidade, à Trindade tratando da salvação do homem. E no versículo 9, no final do versículo 9 do nosso texto, vai dizer que Jesus vai nos informar, nos ensinar que aqueles sacrifícios antigos não têm o poder de agradar a Deus ou de resolver a questão da separação do homem de Deus pelo pecado. Por isso, Jesus cumpre a vontade do Pai. Por isso, Jesus cumprindo a vontade do Pai de não deixar o homem na morte, não deixar o homem separado e resgatar o homem, Jesus vem, assume a humanidade, encarna, assume a humanidade e se torna o sacrifício em lugar dos homens. Por isso o sacrifício de Jesus é superior àquele sacrifício instituído no Antigo Testamento, porque ele faz a vontade do Pai e é um sacrifício perfeito. Também no versículos de 11 a 14 nós vemos que o sacrifício de Jesus é bem superior ao do Antigo Testamento. Por quê? Porque o ofertante no Antigo Testamento era um homem, era um sacerdote, um homem igual a nós, sujeito a falhas, um homem pecador, que também precisava do sangue de Jesus Cristo para ser redimido. Então o sacerdote, ele fazia várias ofertas. Nós temos visto no estudo desse livro, isso já está bem ensinado, bem visto por nós, de que o sacerdote fazia
várias ofertas a cada dia, a cada momento, a cada semana e uma vez por ano. E ele não podia, aquele sacrifício, como era um símbolo, não tinha o poder em si de remover o pecado. O sacerdote, aquele ofício sacerdotal, aquele serviço sacerdotal não tinha esse poder de remover os pecados, mas apontava para o sacrifício de Jesus Cristo e também tinha o efeito de mostrar o povo que o homem é pecador e precisa de Deus. Mas Jesus, com uma só oferta, aperfeiçoou todos os seus filhos, todos os que pertencem ao seu povo e todos os que estão sendo santificados. Com o sacrifício de Jesus Cristo, nós vamos ver que, primeiro, nossos inimigos estão derrotados, nós vemos isso. Nossos inimigos foram totalmente derrotados, como diz no versículo 13, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrados a seus pés. Então Jesus, no seu sacrifício, na sua entrada no reino, no tabernáculo eterno, ele está aguardando então a derrota final dos nossos inimigos, que se dará quando da sua segunda vinda. A derrota já foi efetivada, não há mais alteração nessa ordem salvífica. Então, nossos inimigos, pelo sacrifício de Jesus, estão totalmente derrotados. Quais os inimigos? O pecado já na cruz. Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz, ele nos purificou, ele remiu a dívida do pecado. Então o pecado já está derrotado na morte na cruz. Um outro inimigo que nós temos, que é a morte consequência do pecado. Jesus morreu e ressuscitou, abrindo o caminho para nós. Então a morte também foi derrotada na ressurreição de Jesus. Satanás, que não queria o sacrifício de Jesus, Satanás, que é inimigo de Deus, também foi definitivamente derrotado, como disse em Gênesis, e foi cumprido com a morte de Jesus. Satanás teve a cabeça esmagada, a cabeça da serpente, Satanás foi esmagada. E também o mundo, esse sistema tirânico de poder e de governo, que é antagonista, que é inimigo de Deus, também foi derrotado, porque tudo isso passará quando Jesus voltar e instituir plenamente o seu reino. E também um outro aspecto da superioridade do sacrifício de Jesus em relação aos sacrifícios do Antigo Testamento é que o Espírito Santo é testemunha desse sacrifício, do sacrifício de Jesus. Nós vemos em Jeremias, capítulo 31, versículos 33 e 34, que diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então o profeta Jeremias, muito antes da vinda de Jesus Cristo e do seu sacrifício, inspirado pelo Espírito Santo, já nos dá essa lição de que sobre a nova aliança, as leis seriam escritas, os mandamentos, a vontade de Deus seriam escritos no nosso coração, com a presença de Deus na nossa vida, no nosso coração, com a presença de Deus nos dominando e nos governando. E também vai dizer no final desta profecia de Jeremias: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, o próprio Espírito Santo está dando testemunho da superioridade do sacrifício de Jesus Cristo, porque o sacrifício de Jesus Cristo tem o poder, tem
tem a possibilidade e efetua definitivamente o perdão dos pecados. De suas iniquidades, de seus pecados, jamais me lembrarei. Nós concluímos então que se está no nosso coração, se nós temos a consciência no nosso coração de que os pecados foram perdoados, nós cremos nisso, e isso está no nosso coração, nós somos conscientes disso, e confiamos que Deus não vai mais condenar, porque é a promessa de Deus e Ele nos salvou. Isto é a característica de quem pertence ao povo de Deus. A consciência de que os pecados foram perdoados, porque o sacrifício, o sangue de Jesus é o sacrifício pleno, cabal e definitivo, e a confiança que nós temos que isso realmente nos liberta do pecado, nos liberta da escravidão do pecado e nos leva para o reino de Deus. Esta é realmente a característica de quem pertence ao reino de Deus. Amém.